A torcida. Vamos começar esse assunto ouvindo o pedido de desculpas do treinador do Vasco, porque ele dá a entender que o Vasco precisa ainda de tempo para retornar à grandeza que tinha na entrevista pós-jogo com o Santos e foi obrigado a retificar o que disse essa semana. Vamos ver. Na condição de ser humano que sou e responsável por aquilo que faço, vi pedir desculpas por ter escolhido mal as palavras, por ter escolhido mal a maneira de usá-las, enfim, de ter me expressado equivocadamente e ter gerado um dissabor, um desconforto no torcedor, que é o maior patrimônio do clube. Então eu quero aqui me desculpar pela maneira como eu me expressei. Eu acho que a história do Vasco demonstra que o Vasco é muito mais do que apenas um clube e o Vasco vai voltar a trilhar o caminho das vitórias como trilhou anteriormente e como se fez como instituição gigantesca que é. Isso que eu queria deixar registrado. E é isso, meu sentimento de desculpa ao torcedor. Obrigado. Aí, Pascoal, ele não falou nenhum absurdo, mas ele escolheu mal realmente as palavras que ele usou. Pediu desculpas, 5 jogos sem vencer. Agora ele precisa da vitória contra o São Paulo para aceitarem as desculpas. Eu acho, primeiro, parabéns para ele, porque pedir desculpa realmente a gente tem que elogiar. Sim. O pedido de desculpas dele. Ele reconheceu o erro, é bonito reconhecer o erro, e ele reconheceu, né? Só que a metáfora que ele usou foi uma metáfora muito pesada. Me lembro aqui que no dia da declaração dele, eu mesmo disse aqui, ele escolheu mal as palavras. Sim. Ele falou coisa que veio na boca dele e ele não conseguiu segurar. Entendeu? Às vezes você tem uma análise interna do que acontece com o time, você tem uma análise interna dos acontecimentos do time, dos resultados, do procedimento, da entrega e tal, e você não pode escancarar isso para o lado de fora. Acaba dando no que deu. Agora, ele criou 2 obrigações. Primeiro, precisa se manter no cargo. Segundo, para se manter no cargo, ele precisa ganhar do São Paulo fora de casa, jogando no Morumbi. Sim. Então, o São Paulo voltando a viver um momento de estabilidade. Não estou falando que o São Paulo está jogando bem, não, hein? Só estou falando que o São Paulo está vivendo um momento de estabilidade. Os resultados estão dizendo isso. O Dorival consegue colocar no São Paulo um time que não perdeu. Ele está, ao contrário do Luxemburgo, invicto. Né? Nos 7 jogos, se não me falha a memória, são 4-4. São 7 jogos, não são 8. Então, são 8 e 9 vitórias consecutivas, porque o Rogério Ceni havia deixado o time com uma vitória. Com uma vitória. Então, o time do São Paulo está com um perfil legal. O São Paulo ganhou o último jogo do Sport, Copa do Brasil e tal. Ganhou, tinha o controle do jogo, mas não tinha poder de finalização, como sempre acontece com o São Paulo. Quando foi expulso o Fabinho, abriu um clarão no meio-campo, o Luciano entrou, o Marcos Paulo entrou e eles fizeram a bagunça, né? Cada um fez um gol, um deu passe, o outro fez gol e tal, e o outro foi lá e fez o gol. Então, não foi um jogo brilhante do São Paulo. Ponto. Mas o São Paulo está conquistando resultados. E isso é o que está valendo para a torcida, o apoio do torcedor. Com certeza, mais de 60 mil torcedores do São Paulo de novo no Morumbi para ver esse jogo. É mais pressão para o Vasco da Gama. Ao contrário, o Vasco joga bem um tempo do jogo, como jogou um tempo contra o Atlético Mineiro, depois segurou 1-0 contra o Atlético, mas tomou uma pressão do segundo tempo que foi uma coisa de maluco. Mesmo contra o Palmeiras, abre um placar legal contra o Palmeiras, toma um empate e o Palmeiras perdeu muitas possibilidades de vencer aquela partida. Então tem o goleiro do Vasco da Gama tem salvado o time, o Léo tem salvado o time muitas vezes. Então eu acho que o Vasco tem muito a evoluir. Acho que vai precisar acredito que o Vasco precisa se reforçar nessa próxima janela, melhorar o seu time, mas não é terra arrasada não, dá pra fazer alguma coisa. O goleiro do São Paulo também tem salvado o São Paulo constantemente, né? É bom que o Rafael tem salvado o time do São Paulo muitas vezes, salvou também nesse jogo contra o Sport, porque ele é muito bom goleiro e agora está realmente aparecendo e cada vez mais aparecendo, salvando o time do São Paulo. Acho um grande jogo entre os dois, Sim. Grande jogo, e vejo o São Paulo num instante melhor. Aí é o lance da expulsão. Aí eu vejo o São Paulo num instante melhor do que o adversário, melhor do que o Vasco. Eu não tenho dúvida que o São Paulo é favorito para esse jogo. Fiquem à vontade para discordar, se for o caso. Eu só acho que tem um ponto que talvez beneficie o Vasco nesse momento. O Vasco teve uma semana livre de treino, o Dorival só teve um dia
para reorganizar a equipe que vai precisar ser modificada, porque o Arboleda está sentindo carga, ele vai precisar ser poupado para essa partida, então você mexe ali em um dos pilares dessa defesa sólida que o Dorival conseguiu construir, né? A gente vem elogiando muito Beraldo e Arboleda. Então, assim, não ter o Arboleda e ter pouco tempo para pensar numa solução, Mauro, e aí o Djalma pode ir na sequência, mas pode beneficiar o Vasco nesse momento. Não que faça o Vasco favorito. Sim, principalmente que o Arboleda marcaria o jogo aéreo em cima do Pedro Raul, né, que também é bom de cabeça, e o Arboleda é excelente nesse jogo aéreo. Você abriu dizendo, pois é, o Vasco, o São Paulo é favorito. Então eu imagino que a diretoria, a SAF, enfim, as pessoas que estão mandando no futebol do Vasco, devem ter uma sensação de que não podem demitir o Barbieri se ele não ganhar do São Paulo. Ele não pode vir para cá com a faca no pescoço. Ah, você tem que ganhar do São Paulo. Peraí, gente, me dá uma coisinha mais fácil para me dá. Essa história de treinar a semana toda, ele já vem com esse benefício há algum tempo, desde que ele saiu das outras competições. Ele já tem tido isso de vantagem. Teve, inclusive, essa mesma semana para treinar contra o Santos, jogando em casa e não ganhou. As notícias são de que ele vai repetir o time. Não sei, muita gente queria que ele tivesse colocado o Alex Teixeira desde o começo, como titular e tal. Ele entra no segundo tempo, tem 2 chances o Alex. Não é que vai salvar o